Graça e paz, irmãos e irmãs, bendito seja o nome do nosso Senhor, adorado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos mais um dia de escola dominical para estudar mais um livro das Santas Escrituras, Palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é um dia diferente porque nós estamos celebrando o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, né? O meio cristão, as igrejas, elas celebram o dia da Bíblia. Então hoje nós estaremos estudando mais um livro da Palavra de Deus. Como nós estamos nesta caminhada, nós estamos estudando, né? Cada livro da Palavra de Deus. Estamos já nos últimos livros do Antigo Testamento, graças a Deus, pela graça e a misericórdia do Senhor, temos caminhado debaixo da força de Deus, da força do Espírito Santo. E escola dominical é o espaço de aprender a Bíblia, as Santas Escrituras, esse livro maravilhoso, esse livro incomparável, esse livro que marcou e marca a história da humanidade, que tem transformado tantas pessoas, como me transformou, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus. Então, foi pela Bíblia que eu conheci quem Jesus é e tomei posse da fé, né, e criei no Senhor Jesus Cristo, na sua obra, e assim Jesus me resgatou. Então, que este dia tão especial, dia de celebrar o dia da Bíblia, nós possamos, mais uma vez, comer este livro de Abacuque com colher pequena, colher de sobremesa, nos detalhes, ainda que seja uma visão mais panorâmica, mais introdutória, não entre em algumas questões mais complicadas do livro, porque são coisas que não agregam muito para a nossa realidade hoje, mas o que interessa é o texto, o que a Bíblia está escrito ali, o que está escrito no livro de Abacuque, no caso de hoje nós vamos estudar, que é um do livro dos profetas menores, os últimos livros do Antigo Testamento. Então, hoje nós estaremos estudando o livro de Abacuque, né, trazendo alguns pormenores, algumas informações que são importantes para a edificação da igreja, para a edificação das nossas vidas. Então hoje nós estaremos estudando o livro de Abacuque. O nome Abacuque significa abraço ou segurar, está no sentido de abraçar. Então, Abacuque, o nome Abacuque, significa abraço, abraçar. E interessante, irmãos e irmãs, que neste livro, se a gente puder trazer esse significado, né, de abraçar para o contexto do livro, como acontece em algumas situações, é um profeta, é um homem que ele abraçou, ele segurou ali na fé, ele segurou na confiança no Senhor em meio a um cenário caótico, um cenário de muitas dificuldades que esse profeta estava no contexto desse profeta, que é o profeta Abacuque. Aqui tem uma introdução do livro, e nós vamos ver em Abacuque um pouco de similaridade com Jó. Abacuque e Jó são dois homens que questionaram a Deus. Né? Quando a gente fala questionar, não é blasfemar contra Deus, não é apostatar da fé, não, é questionar, é argumentar com Deus, é perguntar para Deus. E isso é permitido. Blasfemar contra Deus, isso não é bíblico. Tentar a Deus também não é, mas conversar, vamos dizer assim, questionar, perguntar a Deus é bíblico. Nós vemos algumas pessoas perguntando algumas coisas a Deus, mas tem dois personagens bíblicos que eles se destacam pelos seus questionamentos, que é Jó e Abacuque.
Os dois, né, questionaram o Senhor nesse sentido, tentaram argumentar com Deus, em sentido diferente. Nós vemos Jó questionando, argumentando o porquê do sofrimento do justo. Por que o justo sofre? Por quê? Por que o justo sofre? O porquê que acontece sofrimento com as pessoas que são justas? Por exemplo, no próprio caso de Jó, que era um cara inocente, um homem inocente, mas que estava passando por esse momento tão difícil. Então, Jó, ele questiona o porquê que o justo sofre. Abacuque, ele se depara com uma realidade, né, que ele questiona o porquê que o mal prevalece. O porquê que o mal continua e não é punido. O porquê que o mal está aí, em todos os lugares, acontecendo, as atrocidades, as coisas difíceis, horríveis, monstruosidades, mas por que não é punido? Por que o Senhor permite o mal acontecer? Por que o Senhor não abomina o mal? Por que o Senhor não destrói o mal? Esse é o argumento de Abacuque. E aqui eu queria, antes de entrar no contexto do livro, trazer um assunto, porque nesses livros dos profetas, ele nos dá a chance de discutir algumas coisas que sempre são atuais. Por exemplo, no livro passado, Naum, nós falamos sobre a ira de Deus. Deus continua um Deus que se ira. Então nós conversamos isso, nós estudamos isso no livro de Naum. E no livro de Abacuque ele nos leva a pensar sobre outras coisas, sobre outros assuntos. E um dos assuntos que a gente pode, que a gente acha no livro de Abacuque, é um assunto muito recorrente, é uma dúvida de todo ser humano que ainda não foi esclarecida, que é o problema do mal no mundo e a justiça de Deus. O problema é o problema do mal no mundo, questão do mal existente no mundo e a justiça de Deus em relação a este mal. Existe uma das correntes de pensamento que é teodiceia, justiça de Deus, que tenta explicar o porquê da existência do mal no mundo. Logo, essa resposta ninguém tem. Ninguém tem o porquê do mal. O porquê que Deus não destruiu o mal lá no Jardim do Éden. O porquê que Deus permite que o mal opere na terra, se Ele é um Deus bom. Aí nasce a grande questão que nunca foi resolvida e eu acredito que nunca será nessa terra, né? Como nós estamos vivendo na terra. Então, essa é uma pergunta que muitos fazem. E uma coisa interessante é que o sofrimento na terra, o sofrimento das pessoas, a fome, a violência, a injustiça, ela é uma das causas do distanciamento de muitas pessoas do Senhor e o ateísmo, que é dizer que Deus não existe. Então o argumento que sempre é usado é assim: se Deus é bom, se Deus existe, o porquê da fome? O porquê que criancinhas morrem? O porquê que acontece tanta injustiça? O porquê do racismo? O porquê da escravidão que aconteceu? Então, muitas pessoas se distanciam do Senhor, não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus Cristo, não querem saber do cristianismo, porque se Deus é bom, por que o mal existe? O porquê que as pessoas boas, entre aspas, na visão das pessoas, morrem? O porquê que um bebê morre? O porquê que uma mãe morre com um bebê? O porquê que acontecem os crimes horrendos? O porquê? Por que da fome da África? Então, isso causa um distanciamento de Deus e é também dos argumentos do ateísmo. Que Deus é esse que permite o mal? Que Deus é esse? Né? Então, é uma questão muito delicada. Mas eu coloquei aí, irmãos, no estudo,
Não vou discutir isso, né? O porquê da presença do mal, da permanência do mal. Mas eu trouxe aqui 4 visões que existem, né? Então aqui cada um vai, né, achando que é o que deve, escolhendo para si uma maneira de pensar. Eu acho que vocês já têm a de vocês, eu já tenho a minha, mas eu trouxe 4 pensamentos a respeito do mal do mundo, no mundo. 4 abordagens. A questão do mal e a justiça de Deus, que é a teodiceia, justiça de Deus. A primeira tentativa de explicar a existência do mal no mundo chama-se teodiceia do livre-arbítrio. O que essa abordagem defende? Defende que, na verdade, o mal existe na Terra para que o homem, o ser humano, exerça o livre-arbítrio. Para que o homem escolha entre o bem e o mal. Então, porque Deus não tirou ainda, porque Deus não destruiu todo o mal, é porque para que o ser humano tenha a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Então, na verdade, a existência do mal, a permanência do mal, que Deus permite é justamente para o homem escolher entre o bem e o mal. Porque senão o homem não teria essa escolha e logo não exerceria o seu livre-arbítrio. Seria um homem robótico, né, programado. Então, essa é a primeira abordagem que existe. A segunda abordagem é a teodiceia pedagógica, que diz o seguinte, que o porquê que o mal ainda existe neste mundo é para que o homem aprenda alguma coisa, para que o homem amadureça, para que a mulher amadureça, para que o ser humano amadureça, para que a humanidade amadureça. Então, na verdade, o mal, Deus permite que o mal permaneça na Terra para que as pessoas aprendam alguma coisa, né? Então, é como se o sofrimento que existe na face da Terra e que as pessoas passam é para algum ensinamento. Então, essa abordagem, ela defende que o mal só existe no mundo para ensinar, para que o ser humano aprenda, para que o ser humano, né, até tem um autor que fala, saia da infância, cresça, amadureça. E para isso precisa lidar com a questão do mal, enfrentar as coisas más neste mundo para que possa crescer. Então, a primeira é que o homem escolha, né, entre o bem e o mal. A segunda é para que o sofrimento ensina. É o que a gente fala assim, poxa, esse sofrimento é para trazer alguma lição. Qual a lição que esse sofrimento traz? Então, essa abordagem defende que a teodiceia, a justiça de Deus e o mal na verdade, o mal é para ensinar alguma coisa para os seres humanos. A teodiceia escatológica, escatologia significa o final, o fim das coisas. Então, a escatologia é o estudo do final das coisas, do final dos tempos, da conclusão. Então, escatologia é o estudo do final dos tempos. Escatom, final, né, conclusão. Então, tem a teodiceia, que é escatológica. O que acontece? De que Deus permite que o mal exista, mas que todo mal será punido. Todo mal será punido. Provavelmente após a morte. Então, todo mal será punido e todo bem será honrado, receberá o galardão do bem e a punição de todo mal. Então, todo mal, as pessoas que fazem mal aos outros, as pessoas que estão fazendo mal, todo mal será punido. Então, é como se a gente imaginasse, as pessoas estão sofrendo isso, mas quem está gerando esse sofrimento será punido um dia por Deus. Então, isso, de alguma maneira, traz um acalento para as pessoas em saberem que todo mal será punido um dia, né? Alguns acham nessa terra, outros acham depois da morte, mas todos passarão pelo juízo de Deus
e o mal um dia será punido. Ainda que na terra exista esse mal, mas um dia este mal será punido. Então essa é a teodiceia escatológica. A teodiceia protelada, o que é? Por exemplo, o porquê que o mal existe na terra? Não se sabe. Mas que um dia nós vamos compreender. Então, protelada porque estamos aguardando, na esperança de um dia compreender por que o mal existe nessa terra. Ninguém pode explicar, né, segundo essa abordagem, o porquê da existência do mal. Por que Deus permite que o mal aconteça? Por que Deus permite a operação do mal na terra? Né? Essa abordagem ela acredita que um dia nós saberemos o porquê. Hoje ninguém sabe, nós nunca vamos saber. E por fim a teodiceia da comunhão, que explica que, na verdade, o sofrimento é para aproximar o homem de Deus, o ser humano de Deus. De que todo sofrimento serve para que o ser humano vá para os braços do Senhor. Mas nós entendemos lá no começo da minha fala de que o sofrimento ele distancia as pessoas de Deus. Mas essa abordagem diz que o ser humano ele se aproxima do Senhor quando ele está sofrendo. E nós vemos isso em algumas situações, quando nós vemos acontecer que as pessoas dizem assim, olha, a pessoa vem ou pela dor ou pelo amor. Eu defendo uma situação, não é todo mundo que defende, mas de que ninguém vem pela dor para o Senhor. Na verdade, as pessoas, elas vão, quando elas entram em falência, quando elas perdem todas as possibilidades humanas, elas se rendem. Quando elas se sentem totalmente insatisfeitas, elas se rendem. Então, essa abordagem aqui acredita que o sofrimento é para levar os seres humanos para perto de Deus. Então, se a pessoa está sofrendo, é para que se aproxime do Senhor, se renda a Deus. Então, essas 4 teorias. Então, é que a gente possa pensar, qual dessas 4 eu prefiro, né? Deixando aqui bem claro, não tem explicação. Não existe explicação. Existem essas 4 abordagens, como outras também. Essas são algumas que eu peguei. Mas não tem explicação. A gente pode crer em uma dessas 4 aí. Mas não tem explicação para a existência do mal no mundo. Essa discussão é muito ampla, mas não tem uma proposta que possa encerrar uma resposta. Não existe. E Jó, ele questiona uma parte desse sofrimento do mundo, que é o sofrimento do justo. Abacuque, ele questiona a outra parte, que é a existência do mal, a permissão do Senhor de que o mal opere nessa terra. E aí eu trouxe outra divisão, eu trouxe aqui um roteiro da leitura do livro de Abacuque, para quando os irmãos forem ler, ter este roteiro, tem outros, mas esse é um dos. E a outra divisão do livro de Abacuque, eu trouxe uma divisão interessante, que o Abacuque são 3 capítulos, é um livro pequeno. E o primeiro capítulo é o encargo, quer dizer, a missão. Por que prosperam os maus? Então esse é o argumento de Abacuque no primeiro capítulo. Por que prosperam os maus? Por que o mal prospera? Por que o mal continua? Capítulo 2, a visão. Os castigos dos maus virá. Porém, enquanto isso não acontece, os justos devem viver pela fé. Então, vamos chegar lá. E terceiro capítulo, a oração. O Senhor fez grandes coisas e ainda fará. Por isso podemos nos alegrar, mesmo em meio ao caos. Não é a palavra aqui, irmãos. Então agora nós iremos entrar no texto de Abacuque. Já abordamos a questão da teodiceia, a questão do mal, da existência do mal, do operar do mal do mundo.
Vimos aqui um roteiro do livro de Abacuque e vimos que Jó e Abacuque questionaram em contexto diferente, em abordagem diferente, em visão diferente. Mas nós vamos entrar no texto de Abacuque e vamos percorrer agora, vamos caminhar dentro deste livro para entender melhor o livro de Abacuque. Primeira coisa, Abacuque 1, versículo 1. Sentença, mesma coisa não, sentença. Revelada ao profeta Abacuque. Então já identifica Abacuque como profeta. Ao profeta Abacuque. Sentença revelada por quem? Por Deus. A quem? Ao profeta Abacuque. Então o livro já diz que esse homem é profeta Abacuque. E aí, no capítulo 1, versículo 2, começa um diálogo entre Abacuque e o Senhor. Abacuque fala, Deus responde. Abacuque fala, Deus responde. Interessante é que as perguntas e os questionamentos de Abacuque, a resposta de Deus vem, mas não é muito a resposta do profeta. É, né, a palavra de Deus, o posicionamento de Deus diante do profeta ali. Vamos lá. A queixa do profeta, cenário de caos social. Uma coisa aqui, ó. Abacuque 1, 2. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Então o profeta estava comendo. Até quando eu vou ficar orando e o Senhor não escuta? E a violência está aí. Eu estou gritando que tem violência na terra para o Senhor. Estou falando. E até quando? E não salvarás? Abacuque 1:3. Porque me mostras iniquidades e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígio, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, a primeira coisa que Abacuque apresenta diante do Senhor é quando ele olha para a humanidade, ele olha para o seu contexto e o que ele vê? Ele vê opressão, ele vê destruição e a violência. Ele vê contenda, ele vê litígio. Quando nós olhamos para a humanidade hoje, o que nós vemos? Nós vemos isso. Nós vemos pai matando filhos matando os pais, as drogas, a violência, os assassinatos, né? O racismo, o preconceito. Nós vemos a desigualdade, enquanto uns têm muitos, outros não têm quase nada. Fome, crianças com fome, famílias com fome. Então nós vemos esse cenário de opressão. É o mesmo cenário que Abacuque ele estava vendo. Né? E ele falou no versículo 4, por esta causa a lei se afrouxa. Não tem lei, a lei está frouxa, as coisas acontecem de qualquer maneira. Cada um faz a sua lei, cada um faz a sua maneira. A justiça não se manifesta. Ele falou aqui, não tem justiça, Senhor. Ele falando para Deus. Porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. E nós vemos, isso é bem real, nós presenciamos isso na história, na nossa vida, no nosso contexto, né, de vida. Está aí a sociedade aí, ó, né, desnorteada, aí, ó, a injustiça, né, os bons, as pessoas que a gente vê sofrendo como o justo, o ímpio prevalecendo. É isso que a gente vê. Né? E aí, a resposta do Senhor vem. Abacuque fala, aí vem a resposta do Senhor no versículo 5. Qual é a resposta do Senhor? O que Deus fala? Vede entre as nações, olhai, maravilhai e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vos não creais quando for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra,
para apoderar-se das moradas que não são suas. Então, o que nós esperaríamos que Deus respondesse para Abacuque? O que nós esperávamos? Que Deus respondesse: não, Abacuque, não se preocupa não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, não. Deus, ele não está dentro da caixa que nós colocamos ele. Deus não está dentro daquilo que a gente acha que ele vai fazer. Aí ele responde assim: não, Abacuque, eu vou mandar os caldeus para destruir o povo. Eu estou mandando os caldeus aí. Pessoal impetuoso, nação amarga, mas vão acabar com o povo de Israel. Vão destruir Jerusalém, vão acabar com tudo aí. Olha a resposta do Senhor. O profeta diz: eu estou vendo violência, eu estou vendo o que o Senhor vai fazer, o Senhor vai salvar. Deus falou: não, eu vou mandar os caldeus para destruir esse povo. Porque esse povo já está pecando há muito tempo e chegou o dia do juízo. E eu vou punir esse povo. Através de quem? Através dos caldeus. Que era um povo não tão quanto os assírios, que a gente já estudou em Naum e em Jonas, mas, Obadias e Jonas, mas nós nos deparamos quer dizer, desculpa, foi Jonas e Naum que falaram sobre a Síria. Mas Babilônia não é tão cruel, mas ela saiu vencendo, lambendo todas aquelas regiões. E aí a resposta de Deus é que os caldeus viriam. E aqui no Abacuque 1:9, eles todos vêm para a violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Olha a resposta que Deus dá para Abacuque. Não, eles vão vir fazer violência mesmo. Esse povo será punido. E é eu que estou nesse negócio. É o que Deus responde para o profeta. Ao profeta, no versículo 12, ele volta a falar com Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Aí, ó, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não é o Senhor? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, rocha, fundaste para servir de disciplina. Então, ele puseste aquele povo. Ele estava argumentando em Abacuque 1:13. Tu és puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, o profeta Abacuque questiona: Senhor, o Senhor é puro de olhos, o Senhor não pode ver o mal, o Senhor não tolera o mal na opressão. Mas por que o Senhor permite o mal? Por que o Senhor permite as pessoas que procedem perfidamente? Por que o Senhor se cala quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que, Senhor? Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não salva? Por que o Senhor não muda essa realidade? Por que o Senhor não muda a realidade do povo? Do povo de Deus que está pecando? Por que o Senhor não destrói Babilônia? Então o argumento do profeta é esse. Por que, Senhor? O Senhor tolera? Se o Senhor é um Deus que é santo, que é justo, esse talvez é o nosso argumento. Talvez é a nossa dúvida. Por que o Senhor permite? Por quê? Por que o Senhor permite que uma criancinha seja atropelada? Por que o Senhor permite que uma criança seja raptada? Por que o Senhor permite, Senhor? Por quê? O Senhor permite que uma criança seja estuprada? Por que o Senhor permite que uma pessoa seja morta? Por que o Senhor permite que o mal mate uma pessoa? Por quê? Esse é o nosso argumento também. E Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Abacuque toma uma postura. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que a resposta eu terei da minha queixa. Aí ele fica aguardando o Senhor falar. Ele fica aguardando qual é a resposta do Senhor. A primeira resposta do Senhor não foi boa. O Senhor falou assim: eu vou mandar os caldeus. O Senhor responde. Abacuque 2:2. O Senhor me respondeu e disse:
escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. O que Deus respondeu ao Abacuque? Você escreve o que eu estou te falando, mas escreve de uma maneira bem clara, bem exposta, para que quem passa correndo consiga ver. Então, que essa profecia que Deus está mandando para Abacuque seja clara. Então, Abacuque recebeu esse encargo do Senhor, de que é escrever essa profecia, mas de uma forma bem clara, que ninguém ficasse com dúvida. Por quê? Para não dizer que Deus não avisou, para não dizer que Deus não ia fazer. Então, Abacuque, ele foi direcionado pelo Senhor para escrever a visão que Deus estava dando a ele. Essa visão de que a violência ia acontecer, de que as coisas iam ficar ruins, de uma forma clara para que o povo lesse, até quem passasse correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. E é interessante que esse versículo aqui, ele não fala uma coisa boa. Ele não fala assim, a salvação vai vir, olha, eu vou entrar. Não, Deus fala assim, ó, essa visão que eu falei, que os caldeus vão chegar, vão destruir tudo, não tardará, vai acontecer. Então você imagina o profeta recebendo essa resposta de Deus, sabendo que não tem como fugir, é o próprio Deus no negócio. Como nós estudamos em Naum, quando Deus está, ninguém pode interferir, ninguém pode se proteger se Deus está no negócio. Então, Abacuque, ele recebe essa... Aí Deus fala uma coisa para Abacuque, que na verdade, irmãos, é o centro do livro. Assim, se a gente puder, esse versículo ele é repetido 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, no Novo Testamento, que não chega lá no Novo, lá talvez a gente estude, que é o seguinte, ó, Deus falou, Abacuque 2,4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Um detalhe interessante aqui, ó, mas o justo viverá pela sua fé. Mesmo que a violência esteja, mesmo que as situações difíceis aconteçam, mesmo que não consigamos explicar a questão do mal, mesmo que Deus anunciou ao profeta que iria acontecer mesmo a devastação de Jerusalém, Jerusalém ia perder, ia ser destruída, mas mesmo assim Deus falou, o justo viverá pela fé. E um detalhe interessante é que a palavra fé não aparece no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não existe a palavra fé. A única vez que aparece a palavra fé é aqui em Abacuque 2,4. Que, na verdade, a Bíblia em português ela traduziu por fé, mas na verdade está escrito assim, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Então, essa palavra aqui, no original, não é fé, é fidelidade. Então, o justo, no meio do caos, mesmo sem conseguir explicar, mesmo Deus falando que vai fazer tudo diferente, o caos vai piorar, mas o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua confiança, pela sua lealdade ao Senhor. Então é o próprio Deus que fala, o justo vive pela fé, pela fidelidade, pela lealdade ao Senhor. Ele mesmo vivendo num caos, ele vive debaixo da fidelidade do Senhor e ele vive sendo fiel ao Senhor, sendo leal ao Senhor, vivendo pela fé no Senhor, na confiança do Senhor. Isso é lindo, né? Isso é o que o Abacuque vem nos ensinar. Deus envia para que Abacuque nos ensine. Como vive o soberbo? Aí Abacuque 2,5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte. Que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Está falando de quem? Está falando dos caldeus. Está falando da Babilônia, que são os soberbos, gananciosos, que têm, claro, com a permissão de Deus, tem devorado as nações, tem conquistado as nações. Mas aqui, mais uma vez, como vive o justo? O justo viverá pela sua fé.
Então, nesse versículo aparece os caldeus e o justo, aquele que vive pela fé, aquele que é fiel ao Senhor. Então nós vivemos, irmãos, num cenário de caos. A mesma violência que Abacuque via, nós também vemos hoje. Nós vemos a violência, nós vemos a opressão, como já falei, mas nós somos chamados para viver pela fé, justificados pelo Senhor. A nossa salvação é pela fé. Nós precisamos continuar fiéis, leais, no temor do Senhor, na fé no Senhor. Aleluia. E aí, irmãos, no capítulo 2:6, o texto traz uma conotação diferente, que são os 5 ais, que é a respeito dos caldeus. Lembra? O caldeus aqui no capítulo 2, versículo 4, ele é arrogante. Mas, no capítulo 6, vai começar uma série de 5 ais. O que é ais? Ou ai? Quando aparece a palavra ai, significa, não é somente dor, mas significa maldição, significa castigo. Então, quando diz ai de ti, quando Jesus até no Novo Testamento fala ai de ti, Corazim, ai de ti, quer dizer, olha, vocês vão sofrer. Existe aí uma sentença, né? Ai, quer dizer, vocês vão sofrer um castigo. E aqui aparece 5 ais, a partir do capítulo 2, versículo 6. E aí diz assim, e é sobre os caldeus, que são os arrogantes, que mesmo assim Deus está usando. Mas aqui, não levantarão, pois, todos estes contra um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Então, são 5 ais, a partir do versículo 6. E aí, primeira coisa, ai daquele que acumula o que não é seu. Então, o que significa? Ai daquele que toma posse daquilo que é do outro. Ai daquele que toma posse daquilo que é do outro. Então, ai daquele. O que vai acontecer com ele? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que hão de te abalar? Tu lhe servirá de despojo. Então, todo ai tem uma reação ou uma ação de Deus. Então, qual é a reação daqueles que se apossam daquilo que não é dele? Que também serão saqueados, também perderão aquilo que tomou dos outros. Aqui está dizendo, visto que despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do teu sangue, o sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então, irmãos e irmãs, Babilônia estava saqueando todo mundo, vencendo, mas ela ia chegar o dia dela também. Deus ia punir Babilônia. E é interessante que em outros textos bíblicos, no final de Jeremias, fala sobre a queda da Babilônia. Né? A queda da Babilônia foi aquele negócio, quanto maior, maior a queda. Né? Babilônia estava lá no alto, a queda dela foi desastrosa, porque o próprio Deus enviou os medos e persas para vencer Babilônia, que foi destruída. Tudo tem o seu dia da prestação de conta nesse sentido, né? E aí, segundo ai dos bens adquiridos injustamente, ai daquele que ajunta em suas casas bens mal adquiridos. Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, né? Para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ai daqueles que... o que é bens mal adquiridos? No caso da Babilônia, é chegar e tomar as coisas da nação. Né? Na força, na violência, agora é meu. Né? Tomar posse daquilo que é do outro. Tomar posse daquilo que não é da pessoa. Né? É chegar e se apossar, é tomar. E quantas pessoas, né, atualizando esse versículo, se apropriam daquilo que não é dele. A gente sabe, né, do que acontece no Brasil e no mundo. Em casos, às vezes, né, casos que a gente
fica sabendo, né, de pessoas que viram. Às vezes tem as pessoas andando, morando, né, na beira de uma praia, lá vivendo da pesca, vivendo ali da beira da praia. Às vezes são zonas de pescadores, pessoas humildes ali, vivendo, às vezes sobrevivendo ali. Aí vem um rico, compra uma mansão ali, compra um espaço ali, né, por causa, com sonegação fiscal, adulterando os documentos, pagando para poder fazer uma coisa que é numa área irregular, que é uma área de proteção, aí fecha aquela praia. Então, aquelas pessoas aqui, elas não têm mais como pescar aqui, porque o rico fechou a praia para ele. E acontece, no Brasil tem. Pessoas que se apossam da praia, que é pública. Por quê? Porque extorquem, porque tem dinheiro e aí compra até as autoridades. E o pobre que está ali não pode nem ir na própria praia que ele morava ali. Por quê? Porque o rico tomou para fazer ali porto. Essa praia é minha. Tem casos assim. Então, aí daquele que ajunta seus bens mal adquiridos, que toma posse daquilo que é do outro. A reação é o quê? Prestação de conta. Aí aqui é um versículo meio difícil de entender, mas se estudar dá uma vontade dá para a gente entender, né? Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Quer dizer, aquilo que a pessoa toma posse, até as pedras onde a pessoa está ali fazendo o seu castelinho, fazendo a sua coisa, vai clamar contra aquela pessoa. A casa vai cair. É mais ou menos isso. Terceiro ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Quer dizer, ai daquele que é violento, que mata as pessoas, que destrói as pessoas para se dar bem. No caso da Babilônia, ela destruiu muitas e muitas nações. E estava só subindo, né? Só ficando mais forte. Mas Abacuque 2,13, não vem o Senhor dos exércitos, não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fastiguem em vão? Quer dizer, Deus falou, tudo isso vai acabar em nada. Toda essa grandeza da Babilônia, toda essa grandeza das pessoas que oprimem, vai acabar em nada. A conta vai vir, a fatura vai chegar. E aí, a coisa mais linda que acontece é que Deus anuncia assim, olha, vai chegar um dia que não vai ser a violência que vai reinar na terra, não. Vai chegar um dia que aí, Abacuque 2,14 fala, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! No meio do caos vem a promessa de que um dia não será cheio de violência a terra, mas a glória vai encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A glória do Senhor será revelada. Aqueles que vivem pela fé acreditam que mesmo no meio do caos, a glória do Senhor será revelada. A glória do Senhor encherá a terra, como as águas cobrem o mar. Ai da maldade, né? Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida do seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aqui é muito claro esse versículo. É um covarde, né? Pessoa que embriaga o outro para poder se aproveitar do outro. Para poder roubar o outro. Para poder envergonhar o outro. Para poder sugar do outro. Isso é covardia. Aqui. E é mais ou menos o que Babilônia estava fazendo. Ela estava embriagando. Ela estava se apossando e expondo, né, as outras nações. Qual é a reação do Senhor? Destruição. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignominia cairá sobre a tua glória. Aqueles que embriagam os outros beberão do cálice da ira do Senhor. Babilônia tomou do cálice da ira do Senhor e foi destruída. Desapareceu o Império Babilônico na face da terra. Desapareceu. Por quê? Porque
o Senhor, ele entra em ação. E o quinto ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Ai da idolatria. Ai daqueles que recorrem a ídolos que não têm fôlego algum. Ai da idolatria. A idolatria gera dor, a idolatria gera punição, né? E aí, qual é a reação? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Não é ídolos, é o Senhor que a terra tem que se prostrar diante dele. Não é diante dos ídolos, não é diante de madeira, de ouro, prata. Não, é diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o soberano, que está no seu santo templo espiritual, que toda a terra tem que se calar diante do Deus que é vivo. Aleluia! Então, irmãos e irmãs, diante desse cenário que Abacuque está trazendo, o Senhor está no seu santo templo, contemplando todas as coisas. E cale-se diante dele. Ídolo não é nada, Babilônia não é nada, né? A violência não é nada, o mal não é nada. Cale-se diante dele toda a terra, porque Deus é todo-poderoso. Aleluia! E aí entramos, irmãos, no capítulo 3. Quando a gente fala em Abacuque, a gente só lembra de Abacuque 3,19. Ainda que a figueira não floresça e tal. Mas existe antes disso. Eu estou tentando trazer esse estudo com a mesma emoção do profeta. Né? É caos, é dificuldade. De vez em quando tem uma respirada de uma palavra que nos leva, né? Do conhecimento que vai invadir a terra, né? Do Senhor que está no seu santo templo, que o juízo virá pela fé. A gente vai respirando, mas esse livro ele fala do caos. E aí, irmãos, no capítulo 3 é a oração de Abacuque. Então nós vamos trabalhar alguns versículos dessa oração até irmos para o final do livro. Oração do Abacuque sobre a forma de canto. Então isso aqui é um salmo. Isso aqui é um salmo. Abacuque cantou um salmo. Aleluia. No meio do caos, Abacuque cantou. No meio do caos, Abacuque cantou. Aleluia. Tem um louvor antigo, né, da Cassiane. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Vai louvar, louva ao Senhor. Então Abacuque, no meio da tribulação, no meio da violência, ele parou para cantar ao Senhor. O Senhor respondeu tudo aquilo que ele não queria ouvir. O Senhor falou tudo aquilo contrário. O Senhor falou que Babilônia seria punida, né? No meio deste caos, Abacuque começou a cantar a Deus. E qual é a letra da música? Qual é a letra do salmo? Qual é o contexto? É uma oração. É a oração em forma de canto. Que está aqui. Abacuque 3:1. Aí Abacuque fala assim, ó: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Então, as declarações que Deus fez no capítulo 1 e capítulo 2, Abacuque estava alarmado. Aí ele faz um pedido: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze conhecida. Na tua ira lembra da misericórdia. Aleluia. Aí aqui, irmãos, Abacuque, mesmo alarmado, ele faz um pedido ao Senhor. O primeiro pedido é: aviva a tua obra. O que é avivar? Avivar é tornar viva. Mas também, eu peguei aqui 3 versões da Bíblia para que nós possamos entender o significado do aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Na NTLH, que é a linguagem de hoje, está escrito assim: o Senhor, ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que esteja irado, tem compaixão de nós. Então avivar a obra que Abacuque... Senhor, faz tudo aquilo. Senhor, nós ouvimos falar de tudo que o Senhor fez na vida desse povo. Os milagres, as maravilhas, tu és poder. Faz de novo.
Faz de novo no nosso meio, aviva a tua obra, torna viva de novo a tua obra dentro deste povo que está sofrendo, que está em pecado, mas faz a tua obra. NVI, Senhor, ouvi a tua fama e temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. A King James atualizada em português. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faz-me conhecida por todos também em nossa época. Ainda que esteja irado, lembra da tua imensa misericórdia. Então, Abacuque pede para que Deus faça tudo aquilo que ele já tinha feito com o povo. Faça de novo, Senhor, para que a gente possa ver. E ele fala, na tua ira, eu sei que o Senhor está irado, mas lembra da tua misericórdia sobre nós. Esse é o pedido, a primeira parte do salmo, da oração de Abacuque. E aí, irmãos, Abacuque vem trazendo os versículos que lembram, na verdade, o que Deus já fez no povo no passado. Ele vem lembrando dos grandes feitos que Deus fez na história, desde a criação até ali. Olha que coisa interessante. Ele vem do Sinai. Deus vem de Temã. E do monte Parã vem o santo. A sua glória sobre os céus e a terra se enche do teu louvor. Então Abacuque diz assim, Deus entrou em movimento, Deus se movimenta, Deus está marchando. E ele vem da onde? Ele vem de Temã. O que é Temã que tem a ver com Sinai? Ele vem lá do deserto. Quando ele tirou o povo do Egito, ele vem marchando com o povo, ele vem caminhando com o povo. Então o Senhor vem de Temã. Por que o Senhor vem? Porque o Senhor vem se movimentando, Deus vem marchando, Deus vem desde o Sinai. Deus mostrou sua glória no Sinai, que as pessoas não podiam chegar perto da glória do Senhor ali. Deus mostrou a sua lei no Sinai, e o Senhor vem com o seu povo caminhando. E aí, Abacuque 3:4, o resplendor como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder. Deus revelou sua glória ali no deserto, Deus revelou a sua glória ali no Egito, Deus revelou a sua glória no capítulo 3, versículo 5, adiante dele vai a pestilência segue os seus passos, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, e migalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos, os caminhos de Deus. E aí ele fala que adiante do Deus que vem marchando, vem a peste. O que significa isso? As 10 pragas do Egito, e as pragas que aconteceram com o povo quando o povo pecou. Então é um Deus que vem caminhando, e na frente dele vem a punição, na frente dele vem o castigo, na frente dele vem a revelação do seu poder. Quando ele operou ali no Egito, diante de Faraó, aqui fala que a terra treme. Deus é poderoso. Quando Deus coloca-se em marcha, ninguém pode resistir. E aí Abacuque continua, vejo as tendas de Cusã em aflição, acampamento da terra de Midian tremem. Aí ele fala que os midianitas eram um tipo de exército, é um tipo de inimigo do povo de Israel na história, e Abacuque ele ora cantando e diz, mas o Senhor destruiu os midianitas, e o Senhor pode destruir talvez os caldeus também, né? Talvez ele esteja falando dos caldeus aqui, mas o Senhor venceu os midianitas, os inimigos do povo. Quando o Senhor está com marcha com o povo, os inimigos caem, porque o Senhor é que dá a vitória. O poder do Senhor sobre a criação, os mares, os rios foram dominados pelo Senhor. Abacuque 3:6, ele para e 3:8, né? Eu repeti o 3:6 aqui. 3:8, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, contra o mal o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta esta tua aljava de flecha, tu fendes a terra com rios, os montes te veem, se contorcem, param os torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz, e levantam bem altas suas mãos. Olha que figura interessante, Abacuque 3, versículo 10.
os montes te veem, se contorcem, os montes se contorcem, as correntes param. O que significa isso? Deus abriu o mar, Deus dominou Jordão, Deus dominou o mar vermelho, as profundezas do mar. Pai, e aí aqui a imagem, levantam bem altas suas mãos, quer dizer, o mar rendido diante do Senhor. Aqui está lembrando que Deus abriu o mar vermelho, aqui está lembrando que Deus dominou Jordão. Então Abacuque está orando, Senhor, o Senhor dominou o mar, o Senhor dominou os rios, o Senhor é poderoso. O Senhor, quando está em marcha, o Senhor é poderoso. E aí, lembra outra coisa, o sol e a lua pararam das suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. O sol e a lua pararam. Em Josué capítulo 10, aconteceu que o sol e a lua pararam pela ordem de Deus, para que Josué tivesse vitória. Esse Deus que saiu em marcha, ele parou o céu e a lua, parou o sol e a lua. Então Abacuque está lembrando Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da história do povo, ainda que tivesse violência, ainda que tudo tivesse contrário, mas ele acreditava no poder de Deus, porque Deus tinha feito. E ele estava pedindo, Deus faz de novo no nosso meio, Deus faz de novo tudo isso que o Senhor fez no passado, faz de novo, aviva a tua obra. E aí ele fala assim, Abacuque 3,13, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, ele descobre todo o fundamento. Aqui dá a entender que Deus entrou no Egito para salvar o seu povo, e aqui telhado, os primogênitos de Faraó, pode ser que esteja se referindo a isso. E aí, irmãos, o povo do Egito foi punido, mas o povo de Israel foi salvo. E aí Abacuque está falando, tu saías para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Deus foi lá no Egito, arrancou o povo. Então Abacuque está lembrando dos atos poderosos de salvação do Senhor no passado, dizendo, aviva a tua obra, Senhor, faz isso de novo. É isso que ele está querendo dizer nessa oração. Olhar para os feitos do Senhor, espera em silêncio para a derrota dos inimigos. Aí Abacuque chega, Abacuque 3,16, ouvi o meu íntimo, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos comete. Aqui, Abacuque 3,16, é muito importante esse versículo, que ele fala, Senhor, eu estou sem estrutura nenhuma, meus ossos, eu estou sem, o que é osso na Bíblia? Estrutura, força, eu estou sem força, meus lábios tremem, porque eu sei que tudo isso será destruído, porque eu sei, como Abacuque falando assim, eu ouvirei gritos de dor, eu verei morte, eu verei tantas coisas ruins, eu verei isso, Senhor. Senhor, eu espero em silêncio, é o que Abacuque estava falando. Eu espero em silêncio e devo esperar o dia da angústia. Qual é o dia da angústia? O povo de Israel, de Jerusalém o povo de Judá seria levado cativo. Babilônia iria sim chegar ali, não iria parar, Deus não ia parar, Deus ia deixar os caldeus chegar. É como se o Abacuque estivesse vendo a destruição e tendo que esperar pela destruição, tendo que esperar pelos caldeus chegando e destruindo tudo, e ele não podia fazer nada, porque ele sabia que era Deus que estava nesse negócio para punir o povo de Israel, para levar o povo para o cativeiro, para depois tirar, mas Deus ia levar o povo, porque o povo estava distante da presença do Senhor. Então, ele triste, aí ele faz a declaração, Abacuque 3,17, ele diz, Senhor, tem violência, tem opressão, o Senhor não vai parar a destruição, o Senhor vai fazer a destruição, porque o Senhor já decidiu. Só lembra, Senhor, da tua misericórdia e faz de novo o que o Senhor fez lá no passado, no Egito, no Mar Vermelho, na história do povo. Faz isso de novo, Senhor. Na hora da tua ira, lembra da tua misericórdia. Mas eu sei, Senhor, aí Abacuque 3,16, que não tem jeito. O povo será destruído. O dia da angústia está vindo. Aí ele entra na coisa muito linda no livro, na parte muito linda que ele fala, Abacuque 3,17. Ainda
que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para os instrumentos de corda. Eu quero que você entenda, irmão e irmã, que no meio desse caos, no meio dessa dificuldade, Abacuque, ele disse, ainda que aconteça tudo. É interessante que figueira e videira é sinal de paz. Ainda que não tenha paz, ainda que figueira não floresça, nem haja fruto, ainda que não dê plantação, ainda que ninguém consiga plantar nada, ainda que vão para o cativeiro, ainda que tudo seja destruído, ainda que não tenha oliveira, que o produto da oliveira minta, quer dizer, que não dê fruto, que a oliveira seja infrutífera, que é o óleo, né? E óleo significa alegria lá, né? Óleo significa alegria, óleo significa unção. Ainda que o produto da oliveira, do óleo, não saia, ainda que não tenha óleo, ainda que os campos não produzam mantimento, não tenha alimentação, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que não tenha mais lã, ainda que não tenha mais leite para a nutrição do povo, e ainda que não haja currais, nos currais não haja gado, não haja leite, não haja carne, não haja sacrifício para o Senhor, ainda assim, o Abacuque diz, eu me alegro no Senhor e exulto em Deus da minha salvação. Aleluia! Alegria. Alegria no Senhor. Nós vivemos num ambiente de caos. Nós vivemos num ambiente difícil. Nós vivemos num ambiente que Abacuque ele viu no seu tempo, mas hoje nós vemos. Nós sabemos que tudo isso vai acabar um dia. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos que Deus vai operar o seu juízo. Nós passamos muita angústia aqui. Nós sabemos que sofremos e ainda iremos sofrer, porque estamos numa sociedade injusta. Ainda nós estamos vivendo nesse momento difícil. A economia está lá embaixo. Nós estamos no meio de uma pandemia. Nós não sabemos o que será em 2021. Nós não sabemos como terá a economia. Nós não sabemos quantas pessoas irão chorar, quantas estão chorando. Nós não sabemos quantos ricos irão oprimir. Nós não sabemos quantas covardias estão acontecendo agora, mas ainda que a gente não veja cenário algum favorável, ainda que a gente não veja o que a gente gostaria de ver, mas ainda assim nós somos chamados para viver como Abacuque, nós somos chamados para viver como Abacuque, buscando, alegrando-se no Senhor. Nós fomos chamados para se alegrar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o Deus que é a nossa fortaleza e é Ele que nos faz os pés como os da coça. E o que significa isso? A coça tem os cascos, né, praticamente fendido, e ela encaixa nas rochas e sobe. Já é feito por Deus para subir montanha. E Deus nos faz os pés, os cascos, né, para encaixar nas alturas, e a gente vai avançando todos os dias com a força de Deus e para que a gente possa andar nos montes. É interessante, irmãos, quando a gente vê o lobo perseguindo aquelas cabras monteses, né, que são dos montes, eles não conseguem subir porque ela vai encaixando com as suas patas e vai subindo e o lobo desiste. Irmãos, Deus, mesmo no cenário de caos, mesmo na pandemia, nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Deus é a nossa fortaleza. Ele nos faz os pés como a da coça, para a gente subir, para a gente avançar, para que os inimigos não consigam chegar até nós dia após dia, porque o Senhor é conosco. E aí, a última declaração que eu peguei, o capítulo 2, versículo 4. O soberbo, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas justo viverá pela sua fé. Nós somos chamados, mesmo no ambiente caótico, mesmo no ambiente de injustiça, mesmo sem saber explicar o porquê do mal, mesmo mesmo olhando as notícias e vendo covardia, e vendo pessoas sofrendo, e vendo crianças morrendo, a gente não consegue explicar. Mesmo assim, o justo viverá pela fé. Mesmo assim, eu e você somos chamados para viver pela fé nessa terra. Foi Deus que falou. E nos alegrando no Deus
da nossa salvação, no Deus que nos salvou, no Deus que nos salva, no Deus que nos faz andar altaneiramente, no Deus que é a nossa fortaleza. Então que não seja o caos, que não seja a pandemia, que não seja as dificuldades que venham nortear-nos, que venha nos mostrar como nós andaremos, mas nós vamos, dia após dia, nos alegrando no Senhor, subindo as alturas que Deus já tem para cada um de nós, não para ser melhor do que ninguém, mas para subir, avançando a cada dia na fé, na força do Senhor, porque nós fomos chamados para viver pela fé, pela fidelidade diante do Senhor. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue a ministrar e complete aquilo que não foi falado da minha parte. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.